Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. No último episódio de 2020, recebemos Milton Jung, jornalista que apresenta o programa e podcast Mundo Corporativo na Rádio CBN e também apresentador do Prêmio ABERJ. Ele veio conversar sobre a responsabilidade dos comunicadores em uma época de tanta desinformação e como isso impacta a comunicação das empresas. Milton Jung, muito bem-vindo ao Falação. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês me oferecem de participar do programa, de participar desta conversa e de falar sobre um tema pelo qual eu sou apaixonado, que é comunicação. Milton, para começar, eu acho muito interessante pensar em como você está envolvido com a comunicação corporativa e o mundo corporativo no geral. Então eu preciso te perguntar, entre o estudar e atuar com jornalismo e o envolvimento com o mundo corporativo, qual foi essa trajetória? O que aconteceu aí no meio? O que te levou a esse tema? Vamos pensar que eu sou um jornalista de nascença, de família de jornalistas. Então, eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista, sobrinho de jornalista. E claro que isso impactou a minha trajetória lá no início no jornalismo, não teria como não. Fiz a faculdade de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, isso lá no século passado, e ao longo do tempo, claro que como jornalista, antes de chegar até a questão do corporativo, como jornalista, sempre tive muito cuidado em evitar que a pressão do setor privado, assim como a pressão do setor público, influenciasse minhas escolhas e as minhas abordagens. É uma atenção necessária que nós, jornalistas, precisamos ter para não perdermos a independência. Nas redações é tradicional a ideia de separarmos assim, igreja e Estado, jornalismo do comercial. Sempre se teve muito receio, vou dar um exemplo muito básico, né, no jornalismo, de citar o nome de uma empresa, por exemplo. A gente gostava de mostrar bem essa diferença que existia e, meu Deus do céu, se alguém um dia imaginasse que por eu citar alguma empresa, eu estivesse recebendo um dinheiro daquela empresa para fazer propaganda. E a gente sempre foi muito rígido com isso ao longo do tempo. Mas o cenário foi mudando, sem dúvida foi mudando, e as duas partes foram se entendendo melhor nesse processo, sem que se perdesse a independência. A minha curiosidade com o setor corporativo, ela começou antes mesmo de eu passar a apresentar o programa Mundo Corporativo na Rádio CBN, que eu apresento desde 2011, passei a apresentar assim que assumi também o comando do Jornal da CBN. Eu estou na Rádio CBN bem antes disso, comecei lá em 98, mas em 2011 passei a apresentar o Jornal da CBN e o programa Mundo Corporativo. Mas, como disse, essa minha curiosidade começou bem antes disso, porque eu enxergava na comunicação corporativa uma ferramenta importante para criar a conexão entre as empresas e a sociedade. Eu vou lembrar, por exemplo, que ali pela década de 90, nós tivemos um forte processo de privatização aqui no Brasil, e muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil, e necessariamente essas empresas precisavam entender a linguagem no Brasil, a comunicação no Brasil. E o papel dos comunicadores passou a ser muito importante. E eu lembro que eu ia às faculdades de comunicação para conversar com os jornalistas, com estudantes de jornalismo, e eu dizia para eles que eu não tinha aquele conhecimento da comunicação corporativa, mas que era fundamental que eles, como estudantes de jornalismo, se aprofundassem nesse processo. Por quê? Porque era ali que estaria o emprego. As redações estavam já reduzindo desde aquela época. O emprego estaria nas agências de comunicação. E mostrava também o seguinte, para entender de comunicação corporativa, precisamos entender muito mais do que jornalismo. Nós temos que expandir essas nossas áreas de conhecimento. Então, já ali eu comecei a perceber a necessidade de eu também conhecer um pouco mais sobre este assunto. E aí o interesse surge, eu vou aos livros, converso com pessoas da área, com outros especialistas, o que acabou culminando ao longo do tempo, e aí bem mais recentemente, ali em 2015, com o livro Comunicar para Liderar, que eu escrevi ao lado da doutora Eleni Quirilos, que tinha muito essa ideia de mostrar que a comunicação era uma ferramenta que capacitava você a ser líder. Não só líder numa empresa, não só líder num grupo de trabalho, mas principalmente líder da sua própria carreira. E foi daí, então, que eu fui cada vez mais me aproximando deste processo, mas fazendo um alerta, deixando claro, sem nunca perder a independência neste processo, entendendo que há interesses diferentes em cada uma dessas áreas.
Depois dos anos 2000, principalmente, nós tivemos o advento de novas mídias que impactaram também tanto o jornalismo quanto a comunicação corporativa. Nessa dinâmica, então, de redes sociais e de novos influenciadores de informação, como que você tem visto esse diálogo entre o mundo corporativo e a comunicação em massa? As transformações foram enormes, não tenha dúvida nenhuma, e o que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, porque cada um daqueles que nos ouvem agora, André, está percebendo essa transformação na sua vida, mesmo que não entenda essa transformação como ela ocorre, mas está percebendo no seu dia a dia, na sua forma de trabalhar, na forma até de receber informação, como está recebendo agora, num modelo de podcast, sobre o qual, inclusive, nós podemos conversar aí mais à frente. Mas as transformações ocorreram, no caso do jornalismo e das empresas, elas ocorreram nas duas pontas. Há uma nova forma, talvez menos preconceituosa, de se manter esse relacionamento, sem perder o distanciamento que a independência exige. E é fundamental, por exemplo, eu comentei para você agora há pouco que nós tínhamos receio até de citar o nome de uma empresa durante as nossas transmissões. E é muito comum, quando eu converso com alguns entrevistados da área corporativa, até hoje eles me perguntam, eu posso citar o nome de alguma empresa? E eu sempre lembro o seguinte, se o nome dessa empresa estiver no contexto jornalístico, claro que pode citar, faz parte daquele contexto, é uma informação que eu tenho que levar à frente. Mas, enfim, então é fundamental entender que o nome de uma empresa pode ser citado, desde que esteja no contexto da notícia. É o cuidado que a gente tem que ter. Fora disso, claro, fora disso é propaganda. E propaganda tem seu devido espaço na programação e nos veículos. Hoje, aliás, uma grande quebra de paradigma que nós tivemos é o Jornal Nacional. É o grande bastião do jornalismo televisivo. E o Jornal Nacional passou a abrir espaço às empresas que agiram de forma solidária durante essa pandemia. E lá aparecem pelo trabalho que realizaram. Coisa inimaginável há 2, 3, 5, 10 anos atrás. E isso já acontece. São mudanças de olhares que nós temos. Bom, mas você me perguntou também da presença das redes sociais neste processo. As redes sociais, elas trazem ali novos canais para as empresas se comunicarem, se exporem, se apresentarem aos seus diferentes públicos. E, claro, isso fez com que também essas empresas tivessem que ser mais transparentes. Dentro desse processo de transparência, entra o jornalismo. Por quê? Porque, assim como essas empresas de comunicação, ou essas empresas, de uma maneira geral, passaram a se comunicar por diferentes canais, nas diferentes redes sociais, nas diferentes plataformas, também perceberam que ainda necessitavam do jornalismo. Por quê? Porque o jornalismo traz consigo o peso da credibilidade da informação. Isso a gente já sabe lá do passado, que uma informação num caderno jornalístico tem um impacto muito maior sobre o público do que uma publicidade naquele mesmo caderno. As pessoas que consomem as duas informações sabem a diferença, sabem que um espaço é controlado pela empresa, o outro espaço é controlado pelo jornalista. Então, este espaço, sim, sem dúvida, ele tem um peso da credibilidade muito maior. O mesmo aconteceu nas redes sociais. O público tem inteligência para isso, para perceber essas diferenças. E quem trabalha com comunicação corporativa também compreendeu que precisava ocupar todos esses espaços. Talvez cada um com a sua linguagem própria, com a sua abordagem necessária e com a aproximação, sim, dos meios de comunicação tradicionais, onde a credibilidade ainda é o principal valor e que agrega a essa informação que for transmitida por aquele espaço. Então, eu diria que as redes sociais passaram a democratizar essa nossa conversa. Gosto sempre de lembrar o seguinte, quando as redes sociais surgem com o peso que elas têm hoje, elas quebram o monopólio da verdade, que até então estava nas mãos dos meios de comunicação, e isso é importante, porque foi importante para a democratização desse processo, porque todos passaram a ter o direito de levar a sua mensagem até o público de uma maneira geral. Até então, como é que você levava essa mensagem? No jornal, num programa de rádio, no programa de televisão. E quem tinha acesso a esses espaços? Ele era muito limitado. Com as redes sociais, todos nós ganhamos este direito. O cidadão ganhou esse direito. O que nós precisamos ter consciência, e me desculpe se eu acabo avançando o sinal aqui nessa nossa conversa, André, mas o que nós precisamos ter consciência é que, à medida que ganhamos este espaço para explorar, ganhamos a responsabilidade de ocupar esse espaço. E isso é uma coisa que, por enquanto, parte da sociedade ainda não percebeu. Nem mesmo algumas empresas perceberam, porque usam a rede social como se fosse um parquinho de diversões.
E não é não, é coisa muito séria. Antes, então, de entrarmos mais nesse assunto, eu quero voltar um pouquinho no que estávamos conversando e te perguntar especificamente sobre a mídia independente, a atuação dos comunicadores especializados, que não são, entre aspas, cidadão comum nas redes sociais, mas também não estão ligados à grande mídia. Como você tem visto a atuação deles na comunicação dentro desse paradigma que estamos conversando? É muito importante a gente pensar um pouco sobre esse assunto. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos primeiro separar duas coisas. Existem influenciadores e existem jornalistas. O jornalista tende a ser um influenciador, pelo trabalho, pelo espaço que ocupa. Mas nem todo influenciador é um jornalista. E tanto o público como as empresas que exploram esses diferentes canais no processo precisam ter esta consciência. O público precisa perceber, e os influenciadores também precisam perceber, que o papel que eles exercem, estes influenciadores, de liderança da opinião pública, tem uma extrema responsabilidade. E aí eu volto àquele ponto que nós estávamos conversando agora há pouco, do próprio cidadão comum, que ocupa um espaço na mídia, diz o que pensa, nesta mídia social, diz o que pensa e não percebe a responsabilidade que ele ganha ao dizer aquilo. O mesmo acontece com influenciadores. Acredito que estamos num processo de amadurecimento, muitos influenciadores já pagaram caro por agirem de forma irresponsável, e empresas e marcas também pagaram caro por conectar-se com esses influenciadores, com a imagem desses influenciadores. Mas isso é um processo de aprendizado que a sociedade toda está passando. Os influenciadores passaram a ganhar... Eu lembro que foi chocante para mim, coisa de 5 anos, quando fui num evento, e até era um evento de esportes eletrônicos. E aí eu fui para a sala de imprensa daquele evento e eu descobri que lá no ambiente em que a competição estava sendo disputada, tinha a sala de imprensa, aquela coisa tradicional que nós conhecemos dos jornalistas, e tinha o camarote dos influenciadores. Ou seja, os jornalistas iam para uma salinha, os influenciadores iam para o camarote, o que mostrava claramente a diferença entre um público e outro, entre uma comunidade e outra, se podemos tratar isto como uma comunidade. E a abordagem que os próprios responsáveis pela comunicação daquela organização davam para um público e para outro público. E é preciso que este influenciador tenha uma certa consciência como o jornalista tem na hora de levar a informação à frente. É o aprendizado que eles têm que ter. E talvez nós, jornalistas, tenhamos que aprender com esses influenciadores a maneira como eles se comunicam. Eu lembro de uma reunião que eu participei com vários médicos aqui em São Paulo. E eu conversava com eles sobre o poder da comunicação. E um dos grandes incômodos desses médicos é que eles diziam o seguinte: está cheio de gente aí na internet, no YouTube, falando sobre saúde, dando recomendações. E nós temos canais no YouTube e não temos o mesmo público. Por que isso acontece? E eu deixei muito claro o seguinte: geralmente isso acontece porque nós não somos tão genuínos quanto aqueles que falam no YouTube ou em outras redes. Estas pessoas que ganham esta dimensão, ganham pela forma como se comunicam. E eu chamava a atenção, e é algo que eu chamo a atenção aqui para quem está nos acompanhando agora. Temos o que aprender com esses influenciadores, porque eles souberam ser genuínos, eles souberam falar como o seu público fala, e por isso eles conseguiram esta adesão tão forte. O que não quer dizer que eles tenham o direito de falar sobre qualquer conteúdo, ou de tratarem de qualquer conteúdo sem a devida responsabilidade. Mas temos que aprender muito com esses influenciadores, porque se tem um ponto que marca em favor deles, é a forma genuína como eles se comunicam. Nós temos que aprender com isso. E Milton, falando sobre essa responsabilidade ou sobre a falta da responsabilidade na comunicação, principalmente nas redes sociais, como que você tem observado esse fenômeno que tem sido chamado de fake news? E não só em como ele se desenvolve, mas também em impactos que você tem observado que ele pode ter. Eu confesso a você que esse é um tema que tem se transformado quase que em um mantra do meu dia a dia. E eu faço muita questão em qualquer espaço que eu ocupo, seja no rádio, seja na internet, seja em palestras, seja em entrevistas, em conversas como essa que eu estou tendo aqui, eu faço questão sempre de trazer esse assunto para cá e trabalhar com a seguinte ideia, porque eu não gosto do nome fake news. Essa expressão, para mim, ela se transformou numa grande armadilha.
A gente precisa ter clareza de que se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. Mas veja como foram perspicazes aqueles que criaram esse tipo de produto, que trabalharam com a desinformação, porque eles não só roubaram a estética do jornalismo. Sim, roubaram a estética do jornalismo, e você pode pensar isso quando percebeu que chegou no seu WhatsApp uma informação no formato da notícia, mas que era algo falso. Não era uma notícia, mas tinha lá a manchete, tinha o lead, tinha uma foto ilustrando aquilo, chamando a atenção. Então, esta é a arquitetura do jornalismo, que foi roubada por aqueles que trabalham com a desinformação. Mas não só isso. Eles roubaram também o nome do produto do jornalismo, que é notícia, e transformaram isso em fake news. Eu não gosto desse nome. Para mim, fake news é falcatrua. E por que não gosto e por que prefiro trabalhar com outra ideia, que é a ideia da desinformação? Porque o jornalismo, ele parte do princípio da busca da verdade. Nem sempre a informação que a gente leva ao ar é a verdade completa. Mas essa busca ela é necessária. E aqueles que fazem isso que chamamos de fake news, eles partem do interesse de prejudicar o outro com a desinformação. Então, a origem é completamente diferente. Por isso que eles levam ao ar não pode ser confundido com notícia. E por isso eu faço sempre questão de trabalhar com esta frase, até para que as pessoas absorvam isso de maneira clara. Lembre-se, se é fake, não é news, se é falso, não é notícia, é falcatrua, é mentira, é criado para prejudicar algo ou alguém. Neste momento que nós estamos vivendo no país, neste momento em que ainda sofremos com esta pandemia, esse problema se expressou ainda mais. Nós vivenciamos isso no campo da política por muito tempo e de forma cruel, prejudicando e atacando a democracia, inclusive. Mas agora nós estamos atingindo a saúde das pessoas. Um dos primeiros alertas que a OMS fez logo no início desta pandemia foi para um fenômeno que ela chamou de infodemia, que não é sequer um nome novo, ele surgiu mais ou menos ali no início deste século, ainda quando nós tivemos a crise do H1N1, que era o volume de informação intenso, não necessariamente falsa, mas um volume de informação intenso. O problema é que, com este volume de informação, também nós tivemos a mente impactada. E estudos bem recentes mostram o seguinte, que à medida que nós somos bombardeados por um volume muito grande de informação, nós passamos a ter dificuldade para identificar o que é verdade ou o que é mentira naquelas informações. E isso faz com que a nossa mente absorva mais qualquer tipo de mensagem que chega, mesmo que ela seja falsa. Ou seja, nós começamos a perder o poder de ter uma visão crítica sobre o assunto que nós absorvemos. Tal é o volume de informação que nós recebemos. Então, veja como é cruel este processo que nós estamos passando. E nós precisamos estar muito alerta diante de tudo isso. Não por acaso a OMS tratou dessa questão lá no início da pandemia. E nós, jornalistas, as empresas, as agências de comunicação e as empresas, através dos seus canais de comunicação corporativo, devem estar muito atentas a isso, porque elas também são prejudicadas ao longo deste processo. Elas podem ser, inclusive, alvos da desinformação. Então, a luta no combate da desinformação, ela não é só do jornalismo, ela é da sociedade como um todo. Nós precisamos estar atentos. E as empresas precisam, inclusive, atuar, talvez financeiramente, nesse processo, sustentando as diferentes empresas de checagem de fatos, ajudando nesse processo para que a gente possa avançar nisso. Eu dizia agora há pouco, e tinha iniciado esse assunto com vocês e acabei desviando um pouco, recentemente, as organizações Globo, que criaram o Fato ou Fake em 2018, chegaram à checagem de número 1000. E o que se percebeu ao longo desse processo é que, se lá em 2018 o grande volume de informações falsas vinha do campo da política, e até se justifica porque estávamos num ano de eleição, neste ano, sim, tivemos eleição municipal, mas, à frente disso, estavam as informações do campo da saúde, em ondas muito curiosas, porque eram ondas que se iniciaram e acompanharam o vírus desde a China. Porque se você conversar com as agências internacionais de checagem de fato, elas vão trazer o mesmo panorama, o mesmo diagnóstico. Algumas ondas de informações falsas que surgiram na China lá no início deste processo da pandemia,
passaram pela Europa, vieram às Américas, chegaram ao Brasil. As mesmas ondas de informações que estavam na China chegaram ao Brasil depois. Parece até um movimento organizado. E nos faz desconfiar que há um movimento organizado por trás de todo esse processo. Com qual interesse? Não sei, mas certamente não é o interesse público. E nós, jornalistas, empresas, sociedade como um todo, e, claro, as autoridades públicas, precisam estar trabalhando juntos nesse processo. Porque senão, André, nós vamos perder esse jogo. Vamos perder com uma democracia enfraquecida e vamos perder também com a morte ou com prejuízo à nossa saúde e saúde mental. A gente precisa estar muito atento a isso. Esse tema é extremamente sério, André. E você comentou sobre o financiamento que as empresas podem fazer no combate à desinformação, mas você consegue imaginar também, consegue trazer para cá algumas outras maneiras de envolvimento das organizações nessa dinâmica? Trabalhando internamente, na educação dos seus colaboradores, porque nós estamos passando por um processo, eu disse que nós estamos amadurecendo nesse processo das mídias digitais e na própria participação do jornalista, das empresas, dos influenciadores. E sim, nós estamos num processo pedagógico também. E é preciso se desenvolver uma ação pedagógica, porque aquele seu funcionário que recebe uma informação falsa e aproveita os seus grupos internos e replica esta informação falsa sem ter um olhar crítico sobre aquele assunto, sem fazer as devidas checagens, sem buscar fontes confiáveis, ele contamina a sua empresa. Porque ele pode estar contaminando a sua empresa com informações que vão pesar contra as suas lideranças, por exemplo, mas também com informações de outros níveis e que vão prejudicar o conhecimento que deve ser compartilhado. Então, as empresas podem sim fazer um trabalho interno, um trabalho pedagógico, mostrando aos seus colaboradores como ter uma qualificação melhor das fontes de informação. E aí entra um outro ponto aí que tem tudo a ver com o que nós estamos falando lá no início. Eu defendo a ideia de que hoje cada cidadão seja um pouco jornalista também. Faça o papel que nós fazemos. Porque o jornalista, o que é o jornalista, senão um cara desconfiado? Um cara que recebe a informação, olha para aquilo e pergunta, será que é verdade? E depois quer saber por quê. Mas não quer saber por quê apenas daquela pessoa que enviou aquela informação. Quer saber por quê de outros. Quer saber se é verdade através de outras fontes. Conversa com uma, duas, três, quatro pessoas, se for o caso. Conversa com um contraditório, vai numa entidade de classe. Enfim, ele levanta informações de diferentes fontes para depois entender se aquela mensagem que ela recebeu é verdadeira ou não e levar aquela mensagem ao ar. O cidadão tem que trabalhar um pouco com essa ideia de ser um jornalista também, de primeiro desconfiar da informação que recebe, mesmo que essa informação esteja chegando através de veículos de comunicação. Eu não estou eximindo o papel dos veículos de comunicação nesse processo, não, porque nós também cometemos os nossos erros. Verdade que pagamos, e pagamos caro muitas vezes por isso, porque começa que pagamos com o grande valor que nós temos ou devemos ter, que é a credibilidade. Perdemos com isso, muitas vezes. Então, mais do que isso, porque o jornalista tem, eu sempre lembro, tem CPF e CNPJ. E se tem CPF e CNPJ, paga por isso. Paga judicialmente também. E paga com emprego. Muitos colegas foram demitidos porque cometeram erros na apuração de uma informação. Mas retomo o que eu estava conversando aqui com você, André, e até a partir da pergunta que você me fez. Qual é o papel das empresas nesse processo todo, além do próprio financiamento de grupos que trabalham profissionalmente nessa área? É de desenvolver uma ação pedagógica internamente, para que seus colaboradores também possam perceber e observar estas mensagens que recebem com um olhar crítico, talvez com o olhar do próprio jornalista. Desconfie da mensagem que tenha, pergunte por quê, converse com diferentes fontes antes de levar à frente. Aquela ideia de você pegar uma informação, mandar para frente e dizer assim, não sei se é verdade, mas ouvi falar, essa ideia tem que ficar para o passado. Você é o que você compartilha. Quando você compartilha uma informação, você está construindo uma imagem diante dos seus grupos, dos seus colegas de trabalho, dos seus líderes. Então, preste atenção nisso. Nós temos muita responsabilidade, temos de ter muita responsabilidade nesse processo, André. Pois é. E para além dessa busca curiosa pela verdade, essa curiosidade ativa na busca pela verdade,
O que mais você vê que a comunicação empresarial tem a aprender com o jornalismo? Eu não quero parecer prepotente aqui. Eu quero primeiro começar dizendo que o jornalismo tem muito a aprender com a comunicação corporativa. Até porque, como disse lá no início, hoje os profissionais que trabalham com comunicação corporativa têm um nível de conhecimento até mais amplo do que o próprio jornalista. O jornalista tem um conhecimento mais restrito à sua função. Quem trabalha com comunicação corporativa olha para a notícia, para os fatos, para as histórias, de uma forma mais plural ou uma forma em diferentes áreas de conhecimento. Isso é fundamental a gente diferenciar. Mas a sua pergunta é: o que a comunicação corporativa tem a aprender com o jornalismo? Vamos lá. Primeiro, a busca constante da verdade, isso é fundamental. A clareza na mensagem que tem de ser transmitida. Essa ideia de praticar o jornalismo, e eu sugiro sempre que se faça isso, né? Praticar o jornalismo, praticar esse exercício de desconfiança sobre a mensagem que recebe e o cuidado da mensagem que vai enviar. Trabalhar com aquilo que eu considero ser o mantra da boa comunicação, que é se comunicar de maneira simples, direta e objetiva. E talvez seguir aí 5 passos mágicos de uma comunicação eficiente. Quais são eles? Primeiro, saber ouvir o outro. Nós, jornalistas, temos que ouvir muito as outras pessoas para transformar aquilo em notícia. As empresas precisam ouvir muito o outro, ouvir os seus colaboradores, inclusive. Segundo, a partir desta audição, definir quais são as mensagens prioritárias para o público com quem quer se comunicar. Porque há ambientes diferentes e momentos diferentes com que a empresa quer se comunicar. Nós, jornalistas, fazemos isso. Quando somos jornalistas de uma revista especializada, por exemplo, ou de um jornal especializado, abordamos o fato de maneira diferente de um jornalista que trabalha num veículo mais generalista, ou de um jornalista que está à frente de um microfone de rádio ou à frente da câmera da televisão. Então, as empresas também precisam identificar que tipo de mensagem elas vão transmitir, que tipo de mensagem elas vão dar prioridade para o público que pretende atingir naquele momento. Um terceiro passo dentro dessa mágica da comunicação eficiente é sempre ter em mãos todos os dados, sempre a seu alcance, porque você não pode ser pego desprevenido quando lhe fazem uma pergunta, e essa pergunta pode partir de um jornalista, mas pode partir de alguém numa rede social ou mesmo de um colaborador seu. E, claro, trabalhar esses dados de uma maneira que eles sejam transformados em imagens, para que as pessoas enxerguem aquilo que você está dizendo. Lembre-se, aquela quantidade gigantesca de números e dados que você tem aí à sua mão podem não significar nada para o público se você não transformá-los em imagens. Um quarto passo, contar histórias. Contar histórias que transformem aquele fato, aquela mensagem, em uma história que a pessoa possa perceber. Porque somente contando histórias, você faz com que o outro abra sua mente, tenha uma mente mais porosa para receber aquela mensagem. As histórias fazem parte disso. O storytelling, que virou aí uma expressão que usamos a quase todo momento, é necessário para que as empresas possam se comunicar diante de todos os públicos, inclusive se comunicar com os jornalistas. E histórias que podem ser contadas, muitas vezes, numa frase só, histórias que podem ser contadas numa analogia que se faça num determinado assunto, mas fazendo, de novo, que as pessoas enxerguem aquilo que nós estamos querendo contar. E para fechar esses 5 passos, eu disse que a gente tem que ouvir o outro, eu disse que a gente tem que definir prioridades nas mensagens que vamos informar, que nós temos que ter todos os dados em mãos, que nós temos que contar histórias. O 5º passo, aí eu volto àquilo que disse agora há pouco, é falar a língua da gente, é esquecer os jargões, os termos técnicos, as palavras pernósticas, o estrangeirismo barato, ser simples, direto e objetivo, que é, para mim, o mantra da boa comunicação. Se as empresas aprenderem isso com o exercício do jornalismo, já estão aprendendo bastante e vão se comunicar certamente muito melhor. Excelente. E Milton, já que estamos aqui no Falação, não poderia deixar de te perguntar, como tem sido a sua experiência com o podcast? E o que esse formato tem te ensinado? Bom, eu sou um fã do podcast há bastante tempo. E aí eu vou lembrar de uma história que aconteceu há 5 anos. Nós estamos em 2020, nós estamos agora... Aconteceu em 2015.
Eu fui convidado para falar com um público na Campus Party, em São Paulo. E a minha mesa de debates na Campus Party era podcast. E eu fui preparado, porque havia 2 produtores de podcast na mesma mesa, eu fui preparado para ser atacado. Porque eu estava lá representando aquilo que gostam de chamar de a grande mídia, né? Seja lá o que isso signifique hoje em dia. Mas, enfim, e eu fui pronto para isso. E fui extremamente surpreendido, positivamente surpreendido, porque o tema era alguma coisa do seguinte: se o podcast era o futuro do rádio. E eu ouvi dos 2 produtores de podcast que estavam comigo um elogio que eu não imaginava, porque naquela época a Rádio CBN já trabalhava com podcast. Ainda era um modelo de podcast muito copia e cola, né? Porque a gente fazia o quê? A gente pegava o produto que ia ao ar e transformava no modelo de podcast para que as pessoas consumissem no momento que bem entendessem. Mas, mesmo daquela maneira, o que eles me disseram? Que o fato de a CBN, que é uma rádio tradicional, conhecida no mercado, com grande abrangência, boa dimensão na audiência, o fato de nós falarmos em podcast facilitou a vida deles. Porque quando eles chegaram no mercado em busca de apoio, ou até mesmo para conversar com alguma pessoa, convidar alguém a participar e falavam em podcast, eles muitas vezes diziam assim: é aquilo que a CBN faz. E o fato de eles dizerem isso e usar a CBN como marca e referência os ajudava a ganhar um respeito do público e um respeito das outras pessoas, as pessoas com as quais eles convidavam. Porque você deve imaginar, você sabe, fazendo podcast, nem sempre é fácil convencer uma pessoa para trazer para conversar com a gente. Lá no rádio já é difícil para marcar uma entrevista, mas o fato de ser uma emissora de rádio faz sempre com que a pessoa se sinta mais importante e ela aparece. Aí você vai fazer um podcast. Você não mostrar bem o produto para aquela pessoa, vai dizer: mas quem vai me ouvir nesse assunto? Mal sabe a pessoa quantas pessoas vão lhe ouvir naquele produto. Hoje já mudou bastante. Hoje eu já vejo e acho até bem curioso quando as pessoas escrevem lá para a Rádio CBN, porque, como eu disse, eu apresento o programa Mundo Corporativo desde 2011. O Mundo Corporativo é um programa que tem muito a cara do novo rádio, porque em momentos de, claro, normais de pressão e temperatura, como é que nós gravamos este programa? Num estúdio de rádio, com 3 câmeras de televisão, transmitido pela internet em primeira mão, e só depois vai para o modelo de rádio propriamente dito que nós conhecemos. No meio do caminho, transformamos esse produto e colocamos em podcast. E aí o que acontece? Qual é a curiosidade que eu queria compartilhar com vocês? É que muitas vezes eu recebo mensagens de agências de comunicação, de pessoas sugerindo pauta, dizendo o seguinte: Milton, tem uma boa sugestão para o seu podcast no mundo corporativo. Então, veja, é um programa que tem no rádio há bastante tempo. Ele começou muito antes de 2011. Mas hoje as pessoas muitas vezes já o consomem só como podcast, ou conhecem só como podcast. Então, o podcast é, para mim, uma mídia extremamente importante. É um produto do rádio, porque a gente usa a técnica do rádio, a gente usa o conhecimento do rádio para levar ao ar, mesmo que este produto esteja sendo produzido por gente de jornal, por gente de televisão, por pessoas de agência, por empresas. Muitas empresas hoje, muitas organizações estão, inclusive, sabendo utilizar e explorar muito bem esse veículo que é o podcast, ou esta mídia que é o podcast. Por quê? Porque não trabalham como uma publicidade apenas da sua marca, dos seus produtos e dos seus serviços. Ao contrário, abre o espaço para discutir temas afins, temas que estão relacionados aos seus valores, temas que estão relacionados aos seus negócios, mas principalmente temas que estão relacionados aos seus propósitos. Muitas empresas entenderam que o podcast não é um lugar para a publicidade apenas, é um lugar para se trabalhar com outras ideias, para se criar uma comunidade em torno deles. Até porque, se for utilizado apenas como publicidade, não vai ter a audiência que gostaria. Então, é muito interessante ver isso. O podcast é um produto de rádio, eu não tenho dúvida, que pode ser explorado nos mais diferentes setores, pelos mais diferentes segmentos. E muito bem explorado, cuidando para não transformá-lo apenas assim num bate-papo, sem apuro no som, no áudio que você leva às pessoas. Você tem que respeitar esse ouvinte que está ouvindo, geralmente o podcast é ouvido assim, com fone de ouvido, como nós estamos conversando. O podcast é uma comunicação para uma só pessoa e não para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por isso eu sempre lembro o seguinte: quando você conversar com alguém no podcast, fale com você e
e não com vocês, porque eu estou falando com uma só pessoa naquele momento. E cada uma daquelas pessoas, claro, forma a minha grande audiência. E Milton, em tantos anos sendo mestre de cerimônia do Prêmio ABERJ, como você tem visto a evolução do setor e as mudanças nas melhores práticas de comunicação? Eu estou há 13 anos apresentando o Prêmio ABERJ. Isso me permitiu conhecer uma série de ações corporativas no campo da comunicação. E é muito clara a evolução desta comunicação corporativa para aquilo que eu percebia lá no início do meu processo. O Prêmio ABERJ tem muito mais tempo, são 46 anos, mas lá no início, para o que nós estamos vendo agora. Hoje, todas as ações de comunicação premiadas estão relacionadas não a um negócio, não a um serviço, mas a um propósito, mostrando claramente que as empresas estão percebendo este papel fundamental que elas têm na sociedade hoje de melhor informar as suas comunidades. Então, a ideia, e aí remonto àquilo que eu estava falando sobre podcast, a ideia de fazer publicidade pura e simples, ela vai sendo quebrada pelo interesse de tratar com o público, levar mensagens que importam à população, independentemente do serviço ou do produto que é desenvolvido. Isso, depois o público vai absorver, sem dúvida, mas é a ideia da construção de uma marca através do seu propósito. Então, isso é muito claro. Você vê hoje como são premiados trabalhos que tratam do empoderamento feminino, trabalhos que falam sobre causas como a angústia, como a depressão, que tocam muito a nossa saúde mental, como o do fortalecimento da diversidade nas empresas. É uma transformação. É uma transformação que as empresas fizeram, até forçado pela própria opinião pública, porque a sociedade tem se transformado também. É importante de ver como as empresas estão ouvindo o que a sociedade está falando e, por isso, estão transformando a sua forma de transmitir a sua mensagem também. E isso tem se tornado claro nesses 13 anos que eu tenho acompanhado do Prêmio ABERJ, essa transformação da comunicação corporativa, uma evolução que não é importante só para as empresas, mas tem sido fundamental para a própria sociedade, porque as empresas, as organizações, o setor privado é muito forte e pode usar essa sua força para potencializar algumas mensagens. Este foi mais um episódio do Falação, que retornará com muitas novidades em 2021. Se você quer saber mais sobre infodemia, não deixe de ver a mais recente edição da revista CE da ABERJ, cujo link você encontrará na descrição deste episódio. Visite o portal ABERJ para ter mais informações sobre esses assuntos, o Prêmio ABERJ, cursos e também para saber como se tornar um associado. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros e produzido pela equipe ABERJ, formada por Emiliana Pomarico, André Nagassone e Vitor Pereira. Até a próxima!